Olá pessoal, Sérgio Artenberg aqui falando da Cena Digital e vamos falar agora sobre o nosso segundo vídeo sobre os 5 mitos da transformação digital. Primeiro eu queria fazer um agradecimento a todos aqueles que assistiram, curtiram, compartilharam o meu vídeo inicial sobre a nova economia, mais de 3.000 visualizações, estou muito feliz. E também queria reiterar que esses vídeos e essas interações todas estão nas redes sociais, estão no YouTube, no LinkedIn, no Facebook e no Insta. Então, se você gostou, por favor, compartilhe, curta e comente. E, bom, como eu falei, o vídeo hoje vai ser sobre os 5 mitos da transformação digital e eu queria começar através de algumas histórias interessantes. A primeira delas é que há uns 9, 10 anos atrás eu estava como CIO de uma multinacional e entrei no elevador com o presidente da empresa. O presidente se virou para mim muito sério e falou: Sérgio, eu queria te avisar que daqui a 5 anos, globalmente nós vamos ser uma empresa digital e temos que ter pelo menos 15 milhões de clientes nas redes sociais. Tchau. Saiu do elevador e me deixou com essa informação não muito farta para eu digerir, né? E eu fiquei na época pensando, pô, mas que diabo ele quer dizer com isso? A gente vai ter que ter mais e-commerce? A gente vai ter que usar alguma tecnologia nova, né? Não ficou claro isso para mim, né? Outra coisa também que eu acho interessante falar eu tive conversando também nas minhas consultorias com um representante de informática de uma grande empresa aí brasileira de infraestrutura e energia. E ele falou comigo, ele estava falando comigo sobre fazer palestras sobre transformação digital, workshops. E eu perguntei para ele, mas escuta, eu posso até fazer, mas eu não estou entendendo uma coisa. Vocês não têm aquele famoso hub de inovação, né, que está fazendo e acontecendo, que está aparecendo até no Valor Econômico a toda hora? Aí o cara me respondeu meio constrangido. Eu falei, pois é, né, porque a TI não faz parte desse hub. Então essa foi a segunda coisa que me chamou muita atenção nesse processo, né? E por último, um case também bem recente, eu tive conversando, foi com um gerente de inovação de uma seguradora e o papo foi muito bacana, ele me falou das 1000 coisas que eles estão fazendo e eu perguntei para ele assim, a uma certa altura, escuta, mas qual é o nível de envolvimento da sua alta diretoria? Qual é a visão digital que ela tem e essa estratégia digital da empresa deve estar formalizada, né? E ele também, mais uma vez constrangido, falou para mim, sabe como é que é, né? Eu tentei, mas eu não consegui sensibilizar a diretoria, então a gente está trabalhando mais aqui com um hub de inovação aberta, estamos fazendo digitalização de processos. Enfim, gente, eu acho que a transformação digital, ela sofreu uma banalização de conceito tão grande, mas tão grande, né? E principalmente eu acho que em função de fornecedores de serviços e produtos que obviamente têm que viver dessas inovações, aí, desses novos nomes e conceitos, e se começou a vender uma espécie de febre, né, de que quem não transformar vai morrer e vai morrer amanhã, né? E consultorias também vendendo serviços desse tipo de coisa, quando na realidade acabou se criando muito mito, né, e se tirando os pés do chão, né, da realidade. Então, o propósito desse artigo ele é discutir um pouco mais sobre esses mitos, né? A gente vê o que é a realidade, o que a gente precisa conhecer, o que a gente precisa saber do ponto de vista também de papéis das pessoas, para que a gente tenha uma transformação digital de sucesso, né? Então, eu escolhi aqui 5 mitos para a gente trabalhar. O primeiro mito é um mito onde se fala o seguinte, que a transformação digital ela se dá apenas por tecnologias disruptivas. Então, transformação digital significa disrupção no modelo de negócio. A título aqui de curiosidade, que eu acho que tem a ver, o termo disrupção, né, ou mais exatamente a destruição criativa, né, foi criado por um economista chamado Johann Schumpeter. Esse carinha falou que a economia ela não avançava através da alocação eficiente de recursos pelos agentes econômicos. Ele falou que, ao contrário, ele detectou que a economia avançava quando haviam disrupções e essas disrupções eram causadas pelos empreendedores, pelos inovadores. Daí o termo
que ele criou, chamado a destruição criativa, né? Então, na realidade, quando a gente está falando aqui de transformação digital e quando a gente está falando de tecnologia disruptiva, a gente está falando realmente de tecnologias que vêm para mudar um mercado inteiro, né? E isso é um mito, né? Apesar de Schumpeter ter escrito isso em 1911, ou seja, não é muito novo isso, né? Nem toda tecnologia é disruptiva e nem toda transformação digital se dá com tecnologias disruptivas. Vamos ver, por exemplo, o caso do Uber, né? O que o Uber é? O Uber é uma plataforma que junta motoristas de táxi com passageiros e através dessa plataforma que tem uma inteligência artificial, né? Ela calcula a distância, ela calcula preço, ela consegue otimizar os motoristas mais próximos para os clientes e levá-los ao menor custo possível e da melhor forma possível. Então aí você está falando de tecnologias que são básicas, né? Desde GPS, né? de localização, tanto do motorista quanto do passageiro, até efetivamente a inteligência que está por trás disso, né? Os algoritmos que fazem os cálculos e que dão aqueles preços dinâmicos. Só que essas tecnologias já estão aí há décadas. Não são tecnologias novas e não são tecnologias disruptivas. Se a gente pegar também o Airbnb, ele faz a mesma coisa. Ele também tem os seus algoritmos que procura casar os melhores apartamentos com as pessoas que querem alugar e, com isso, achar uma otimização. Isso também não é uma tecnologia disruptiva. O que foi disruptivo nesse caso, né? O que foi disruptivo nesse caso foi o modelo de negócio que eles criaram. Foi um modelo de negócio baseado na falta de intermediação e um modelo de negócio baseado na dinâmica de preços, né? Principalmente o Uber. Então vocês veem que esse mito de que toda transformação digital ela se dá através de disrupção não é verdadeiro, pelo menos por esses dois exemplos aí no mínimo que eu posso dar para vocês. Eu acho que tem um exemplo de coisa disruptiva que foi aquilo que eu falei para vocês na vez passada, que é a do Napster. O Napster, realmente, ele criou uma tecnologia que desbancou a indústria fonográfica, né? O video streaming, onde você conseguia baixar direto da internet as músicas e, com isso, eles perderam 15% do mercado. Isso foi uma disrupção, efetivamente, mas não foi uma disrupção de modelo de negócio, foi uma disrupção tecnológica, o que é bem diferente de uma transformação digital, né? Volta e meia na nossa história econômica, você tem evoluções tecnológicas que podem causar disrupções sem serem digitais. Como eu falei também na vez passada, o advento do container, né, depois da Segunda Guerra Mundial, ele revolucionou o comércio exterior, ele viabilizou quase que um incremento de 4 vezes no comércio exterior marítimo, né? Bom, vamos falar do segundo mito agora, né? Somente as empresas bem-sucedidas estão fazendo transformação digital. Isso, além de ser um mito, é um mito inverso, né? Porque a empresa que está bem sucedida é aquela que é a mais arrogante, a mais lenta para reconhecer o problema e a mais difícil de mudar a sua cultura vencedora para uma cultura completamente diferente, que é uma cultura de agilidade, uma cultura de quebra de hierarquização, de fim de silos funcionais. Então, isso não é verdade. A gente tem exemplos como a GE, que teve problemas sérios, apesar de ser uma empresa grande e bem-sucedida, ela começou a passar por situação muito ruim nos anos 2000, as ações dela caíram de $60 para $6 e ela teve que se reinventar, senão ia acabar. A Lego, né, aquela empresa de brinquedos, que era uma empresa super tradicional, criada em 1932, né, na Noruega, ou na Dinamarca, agora eu estou em dúvida, sofreu também problemas sérios, e estava com dívidas de 800 milhões de euros, quase que entrou em falência em 2001, e ela se reinventou também. Então, não necessariamente empresas que estão bem são as que primeiro vão pensar numa transformação digital, muito pelo contrário, são as empresas que estão enfrentando problemas de competição, problemas dos clientes que estão pedindo coisas que ela não está sendo capaz de dar, ou problemas até mesmo dos funcionários, que acabam indo embora porque estão querendo buscar empresas que lidam com a inovação de uma forma mais intensa, né? Estão procurando empresas menos conservadoras. O terceiro mito seria de que basta a gente fazer uma missão no Vale do Silício, né? Levar os executivos lá no Vale do Silício, que eles vão voltar encantados, vão arrebentar a parede, vão botar espaço de coworking,
mesa de futebol totó, mesa de ping-pong, né? Vão criar um hub de inovação e aí tudo está pronto para a transformação digital acontecer, né? Não é nada disso, gente. Está cheio de hub aí que está inovando e 3 anos depois acaba. Está cheio de notícia no Valor Econômico de gente fazendo inovação, mas que não leva a nada. Então, isso é um grande mito também. Transformação digital não é fazer hub, não é só fazer hub. Não é só ir no Vale do Silício, não é só fazer curso na Universidade Singularity. Isso não garante a transformação digital. E, por último, existe um mito também muito espalhado no mercado, né, de que agora nós temos um líder de inovação, né, esse cara vai resolver os nossos problemas. Aí você vai contratar um cara que era de um startup, que era um CTO, um CDO, um cara de marketing, um cara com a cabeça super, né, na estratosfera, e esse cara vai pegar uma empresa de bens de consumo, uma empresa de aço, uma empresa tradicional, sei lá, de construção, e vai embora 1 ano depois. Por quê? Porque não depende só dele, não depende só da cabeça dele, depende de uma série de outras circunstâncias que a gente vai falar adiante, né? Mas o ponto aqui é que nós temos uma série de mitos que foram criados por pressão efetivamente de fornecedores do mercado que nós estamos vivendo. Mas a transformação digital, efetivamente, ela não pode ser vista dessa forma, né? Tem que ser vista de forma muito mais objetiva, muito mais pragmática, né? Então, isso nos leva à seguinte questão. O que diabos é transformação digital, né? Eu pensei que fosse inovação. Não é inovação. A inovação é um dos elementos de uma transformação digital que perpetua aquele espírito, né, de você estar sempre ligado às mudanças, etc, etc e tal. Mas a transformação digital não é só isso. Então, se a gente pegar uma das definições que tem mais comuns acadêmicas do pessoal do MIT, eles falam o seguinte, que a transformação digital é uma mudança radical no negócio da empresa, alavancada por tecnologias digitais, para que ela possa se tornar competitiva na nova economia. Por que eu falei de nova economia para vocês no primeiro vídeo? Porque era importante estabelecer o contexto de uma transformação digital. Tá? Então, vamos decompor essa frase nos elementos que são mais importantes. Primeiro, uma mudança radical. O que é uma mudança radical de negócio? Você está falando aí de uma mudança de escopo de atuação de um negócio, né? Então, a mudança do escopo de atuação é você começar a vender outros produtos e serviços para os mesmos clientes, você vender os mesmos produtos e serviços para outros segmentos de cliente que você não vendia, ou você efetivamente criar um novo negócio. Isso é uma mudança radical no modelo de negócio. E também a questão da performance, é você conseguir vender muito mais com a mesma infraestrutura de custos que você tem através de tecnologias, né? Então, por exemplo, se você quiser aumentar as suas vendas, o seu nível de atendimento num serviço de atendimento ao consumidor, você pode colocar tecnologias digitais que vão te dar maior agilidade e uma redução de custo para melhor atender. Isso não chega a ser uma transformação digital, mas é um movimento no sentido de você ter uma melhora, não tão radical assim, né, nos teus custos. Mas, efetivamente, a transformação digital, ela implica que você tenha mudanças radicais, ou seja, ou você muda o escopo do teu negócio, né, ou você muda radicalmente a tua performance. O segundo elemento dessa frase é com relação ao negócio, né? Quando a gente fala que é uma mudança radical no negócio, a gente está dizendo que é uma mudança radical na forma da empresa fazer negócio, ou seja, no modelo de negócio da empresa. E o que é um modelo de negócio, né? Existe aí um framework que a gente vai ver depois em mais detalhes, mas o modelo de negócio é o seguinte, é o que eu vendo, né? Para quem que eu vendo, como que eu vendo isso, quanto custa para produzir o que eu vendo e qual é a forma que eu tenho de receber por aquilo que eu vendo, né? Então, é quase que como se fosse uma contabilidade, só que é de uma visão mais gerencial, mais estratégica, né? Qual é a minha proposição de valor? Em função dessa proposição, quais são os produtos e serviços que eu ofereço? Para que segmentos de cliente? Quais são os canais que eu utilizo para me relacionar com esses clientes? Quais são as formas de relacionamento que eu tenho com esses clientes? Se são pessoais, se são totalmente automatizadas?
quais são os meus parceiros e fornecedores que me dão a matéria-prima, quais são os processos principais que eu tenho e, por último, quais são as capacidades que a minha empresa tem que diferenciam ela das outras. Pode ser know-how, pode ser a marca, pode ser o conhecimento do cliente. Cada empresa tem no seu DNA suas características principais. Então, o modelo de negócio é uma forma de você entender o todo da sua empresa como um sistema, como uma máquina que produz um produto final por um determinado valor para um determinado grupo de clientes. Então, isso aqui é negócio, modelo de negócio. E, por último, a questão da nova economia, que nós falamos no vídeo anterior, né? A nova economia é essa economia que começou a surgir a partir dos anos 90, 2000, com a expansão da internet, a redução do custo de memória, do custo de processamento e a possibilidade, consequentemente, de se ter tecnologias muito mais poderosas, né? Que, de certo modo, começaram a mudar o nosso sistema econômico. E, como consequência disso, nós temos o cliente como rei, né? Nós temos uma tendência de transformar produto em serviço e nós temos também uma tendência de trabalhar no que se chama cauda longa, que é uma noção que eu dei para vocês no vídeo anterior, que é vender menos de uma quantidade, de uma variedade infinitamente maior de produtos, porque eu não tenho mais problema de estoque para guardar. Então, esse aqui é o conceito da cauda longa, que também diz respeito à nova economia e que está diretamente ligado à questão da personalização, que vocês ainda vão ouvir falar muito sobre isso. Bom, em função disso, então, quais são as conclusões que a gente pode chegar em relação aos mitos e à própria transformação digital, né? Primeiro, a transformação digital ela é necessária para todas as empresas, sim, né? Só que existem empresas que estão mais perto do furacão e outras que estão mais longe do furacão, né? Existem, por exemplo, o setor financeiro, o setor de software, né? Com certeza, esses setores aí já estão sofrendo, inclusive, ataques, né, de tecnologias e de empresas disruptivas, como Amazon, Facebook, Google, né? Estão entrando em setores que até então eram considerados vacas sagradas, né? Então, realmente, é importante se pensar, é importante se planejar, mas, acima de tudo, é importante se estruturar para fazer uma transformação digital. Não é montar um hub de inovação com puff nem de mesa de ping-pong. A segunda conclusão que a gente tira é o seguinte: como a gente está falando de modelo de negócio, a gente não pode delegar isso para um gerente de inovação e nem para aquele cara que foi o diretor de operações de um startup que tinha 40 pessoas, que pode ou não ter virado unicórnio, mas que não tem vivência corporativa, né? Você precisa ter o presidente da empresa envolvido nisso, você precisa ter o board da empresa envolvendo nisso, porque esses caras são os que vão definir qual é a visão digital da empresa para os próximos 5, 7 anos, alinhada à visão do negócio, né? E eles é que vão criar as metas, as disciplinas, as expectativas, eles é que vão ditar o grau de ambição da empresa. E aí, em função disso, então, vão se estabelecer as condições para que a inovação e outras mudanças, como, por exemplo, de cultura, mudanças organizacionais, possam acontecer na empresa. Então, é fundamental o comprometimento da alta liderança. É como se cada presidente de empresa de agora em diante, vai ter que virar um Mark Zuckerberg da sua empresa. Então, ele vai ter que falar de futuro, vai ter que falar de plataforma, vai ter que falar como que a empresa dele vai usar novas tecnologias para conquistar mercado, ele vai ter que tomar um banho de loja para poder falar com isso com os acionistas, com a imprensa, com os funcionários, com os fornecedores, enfim, com todos os parceiros. É o papel dele, o papel do board difundir isso para dentro da empresa. E a última conclusão que a gente chega é que quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de mudanças radicais no modelo de negócio. A gente não está falando sobre tecnologia. Existem transformações que não foram em cima de tecnologias disruptivas, não precisa ser disruptivo, tem que usar a cabeça e pensar em formas da gente fazer negócio que são diferenciadas. Então, isso é muito importante, porque a pesquisa de inovação, né, a inovação em si, é a melhoria de processos e de produtos que vai trazer benefícios sustentáveis para a empresa. Mas isso aí eu diria que é um subcapítulo de uma transformação maior digital na empresa. Ok? Então, se você
Gostou, por favor, curta esse arquivo, compartilhe. Se você tem perguntas ou se você tem comentários a fazer, por favor, deixe eu saber seus comentários para que a gente possa então avançar nesse processo aqui digital. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos. Não esqueçam então de sinalizar da melhor maneira possível os seus likes e compartilhamentos e comentários para que a gente possa então seguir adiante, ok? Muito obrigado e até a próxima.